Como prometido, é nosso convidado na edição da noite, André Ventura, presidente do Chega. Muito boa noite, bem-vindo, obrigada por ter vindo. Vamos começar pelo seu discurso de hoje, no 25 de novembro, celebrado pela primeira vez no Parlamento. Disse que esta democracia não nos serve, precisamos de melhor. Que democracia é que quer? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que hoje foi um dia importante, no sentido em que pela primeira vez nós conseguimos pôr um dia que estava arredado da nossa história. Hoje até tive a oportunidade de falar com vários professores de escola que me diziam que o 25 de novembro nem sequer é ensinado nas escolas. Porquê? Porque nós fomos tomados por uma cultura de esquerda, de extrema-esquerda, que afastou estas datas da sua importância. E hoje o Parlamento teve a oportunidade, nesta maioria, embora já com uma ameaça de que quando vier uma nova maioria o vão retirar, de repormos essa verdade histórica que é os meses a seguir ao 25 de Abril tiveram saneamentos, tiveram expropriações, tiveram perseguição política. O 25 de Novembro veio-nos trazer a consolidação do que era a liberdade pluripartidária de informação, de imprensa, que o PCP e a extrema-esquerda nunca quiseram. Portanto, hoje acho que foi um dia importante e essa democracia hoje tem novos desafios. Por isso é que eu fiz questão de dizer hoje, apesar de não ter sido muito bem compreendido, pelo menos por alguns setores, de que na altura era a ameaça da ditadura soviética, hoje temos outro tipo de ameaças sobre a nossa democracia. E acho que devemos estar atentos a elas e saber quando ela está em risco para podermos lutar pela nossa liberdade. Está a falar de que ameaças? Olha, várias. A corrupção é a primeira delas, como é evidente, porque nós hoje tivemos... Eu fiquei muito incomodado e acho que, enfim, isto não é contra nenhum canal específico, mas eu não gosto de ver o José Sócrates andar pelas televisões como se fosse o homem mais inocente do mundo. Eu bem sei que ele não foi condenado ainda, sei que ele tem direito à sua presunção de inocência, mas nós todos sabemos o que lemos, o que vimos e o que ouvimos. Quando vemos casos como este, José Sócrates está há 10 anos para ser julgado, 10 anos, para ser julgado, ainda nem começou o julgamento, isto mete em causa, digamos assim, a credibilidade da própria democracia. As pessoas ficam revoltadas com a democracia. E eu acho que a corrupção é um desses casos. Na minha perspectiva, eu sei que isto não é compartilhado por muita gente, o clima atual que existe em Portugal de insegurança, como tivemos nos bairros do Zambojal e de outros bairros à volta de Lisboa, foram também um sinal, por isso é que eu fiz questão de o dizer, de um país que não tem dado valor à sua segurança e que nós achamos que tem ficado muito a desejar. Na altura, a ameaça de insegurança era a ameaça de perseguição, de atentados contra políticos, de perseguição política. Hoje é a ameaça nas ruas, nos bairros, a insegurança à noite, a insegurança de mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Violência contra a Mulher. Acho que era importante ressalvar isso. Eu fiz questão de tocar isso no meu discurso também. Sim, São outras e a ameaças, forma como tocou foi ao mencionar o número divulgado hoje pela PJ de mulheres violadas em Portugal e depois disse... 344. E depois disse, como muitos destes crimes sexuais são praticados por imigrantes, ninguém quer falar disso. Que dados é que tem para fazer essa associação e quem é que não quer falar disso? Então vamos por partes. Primeiro, a própria Polícia Judiciária teve a preocupação, durante a tarde de hoje, penso que a pedido da Renascença, da Rádio Renascença, de dizer que não tinha esses dados para divulgar e que não é nesse quadro que está a trabalhar. Sim. Porém, há uma coisa que sabemos. Sabemos que o número de imigrantes em Portugal aumentou muito, mas isso é um dado evidente e que está à vista de todos. O número de detenções e o número de estrangeiros no sistema prisional são números igualmente preocupantes. Embora... em cada 6 presos não é português, apenas. Bom, mas isso parece-me bastante num país que tem cerca de 10%, a caminhar para 15% de população estrangeira. Se cerca de 20% da população prisional, penso que agora 19%, segundo li agora 17% da população prisional num país que tem 10% de imigrantes, é muito. Significa que há muitos que estão presos. E repare, estamos a falar de condenações transitadas em julgado, não de detenções ou dos crimes cometidos nos últimos 2, 3, 4 anos, que foi precisamente quando aumentou o número de imigração. Porquê? Porque os processos não chegaram ao fim ainda, como é evidente. Mas como é que associa isso à violação de mulheres? Atenção, o que estou a dizer é o seguinte, nós hoje temos relatos preocupantes que nós tivemos a oportunidade de transmitir em vários pontos do país, não é só em Odmira, nem é só em Beja, é em vários pontos do país, de agressões por parte de estrangeiros a mulheres. Tem havido são vários os relatos, não é só em TVDEs, nem é só em transportes coletivos. São mesmo relatos feitos na primeira pessoa e que estão à disposição de todos. Diz-me assim, bom, mas nós sabemos que o relatório de segurança interna tem ocultado a nacionalidade dos criminosos. É verdade, e isso é um erro na nossa perspectiva. Devia ser conhecido. A verdade é que hoje o Estado optou por ocultar a nacionalidade dos criminosos. Isto foi publicado há pouco tempo num outro semanário, não foi no Expresso, mas foi no Jornal Sol. Era a capa, aliás, do Jornal Sol a dizer
O Estado, o Serviço de Segurança Interna, optou por ocultar as nacionalidades dos criminosos. Não havendo esses dados, o André Ventura sente-se na mesma confortável para dizer o que disse? Não, mas porque eu sei o que vejo todos os dias e os portugueses também sabem que veem todos os dias, nas redes sociais, na denúncia de pessoas anónimas, etc. Pode-me dizer assim, bom, não temos... Falar em coisas que vê. Deixa-me só dizer isto porque acho importante. Pode-me dizer assim, não temos o dado, digamos assim... oficial. Tal como a PJ disse hoje, os dados oficiais, mas também repare, se o Estado proibir que em todos os crimes seja ocultada a nacionalidade ou a etnia, também vamos dizer uma coisa, nunca teremos esses dados, porque nunca saberemos, mas há uma coisa que sabemos, é que se quase 20% da população prisional é estrangeira, num país que tem 10% de imigrantes, há uma coisa que não está bem. Não é? E este fim de semana ouvimos-lo a dizer que os imigrantes não podem comer gatos e cães em Portugal. E o que lhe pergunto é se viu isso também em algum lado ou se quis ser igual a Donald Trump. É evidente que não. Mas já vou responder, não vou fugir à sua pergunta. Deixe-me só dizer uma coisa que era importante sobre o 25 de novembro, que não lhe disse e perguntou-me, e eu é que me esqueci de dizer. Eu acho que as pessoas têm direito a estar ou não estarem. Quando veio cá o Lula da Silva, eu estava profundamente em desacordo com a sua presença na Assembleia. Mas estive lá e manifestei-me contra ele. Eu não compreendo muito bem como é que há partidos que simplesmente acham que não têm que estar presentes e que a Assembleia da República não lhes dá a dignidade suficiente para estarem no dia de hoje. Mais ainda vejo com estranheza. Embora possa haver outra razão qualquer, que o deputado Rui Tavares, por exemplo, não tenha estado no 25 de novembro e ouvi há bocado anunciar que ele vai estar aqui na SIC. Portanto, o deputado Rui Tavares achou que não devia ir à Assembleia da República no 25 de novembro, que é o seu trabalho, porque ele é deputado, como eu, mas vem aqui à SIC dar uma entrevista. Espero que as pessoas façam essa avaliação de forma apropriada. Exato. Nelma, como digo, pode haver outra razão que eu desconheço para ele não ter ido de manhã. Agora, acho grave não se ir à Assembleia da República, que é o seu trabalho, e vir aqui dar uma entrevista. Vamos aos gatos e aos cães. Sobre a manifestação contra os imigrantes. Duas notas, e como disse, não vou fugir à sua pergunta. Vamos que avançar. A primeira nota, acho que foi a primeira vez que aconteceu no Porto uma manifestação desta dimensão, contra a imigração descontrolada e contra a insegurança. Acho que é um dado que deve ser notado, porque também tem que fazer uma crítica. Isso já o disse, no fim muito bem, mas tem que fazer uma crítica à SIC também, não é à SIC especificamente, desculpe lá estar aqui, mas sabe, eu também sinto-me na liberdade de o fazer e sei que também terá essa capacidade de ouvir crítica que eu tenho para dizer. Quando foi a última manifestação em Lisboa, eu ouvi os jornalistas todos, portanto isto não é exclusivo da SIC, mas ouvi os jornalistas todos dizerem, bom, aqui estavam 150 de pessoas, do outro lado estavam 2.000 pessoas a protestar pela morte do Odair. E na manifestação do Chega só estavam 150, 300, 500 pessoas. Desta vez era evidente aos olhos de todos que o Chega tinha 4 vezes ou 5 vezes muito mais gente do que a manifestação contrária. Não, e tenho que lhe dizer isto com algum desagrado. Pronto, e não ouvi, disse. Vamos aos gatos e aos cães para avançarmos no assunto. Não ouvi nenhum canal, nem o vosso, dizer, bom, a manifestação do Chega tem muito mais gente. A voz contra a imigração tem muito mais gente. Mais uma parecença com Donald Trump. Vamos aos cães e aos gatos. Não é nenhuma parecença. É a verdade, porque se tenha visto as imagens da manifestação, viu que tínhamos o quádruplo das pessoas. Mas a comunicação social não quer passar isso. E eu acho que isso é negativo num país livre de um partido que tem mais de 1 milhão de pessoas. Repare, esse 1 milhão de pessoas também vê a SIC. Também vê si, também vê este canal, também merece estar representado. Portanto, é uma crítica, não leva a mal e acho que os espectadores também não levarão a mal. Vamos à outra parte. Isso. Acho que toda a gente compreendeu o que é que eu quis dizer. É que quem vem para cá tem que cumprir as regras de quem cá está. Tanto que... Mas porquê é esta do comer gatos e cães? Muito bem, eu vou à pergunta. Mais uma crítica à SIC, desculpa hoje, mas também tenho que o fazer. Porque vi, e não foi em todas as peças, em algumas de facto passou a peça total, a SIC decidiu cortar a intervenção dos cães e dos gatos, mas não pôs o que eu disse 1 segundo antes, ou 2 segundos antes, que foi: ninguém pode vir para cá e dizer como é que as nossas mulheres se devem vestir, ou não devem vestir, como acontece hoje, se os animais devem estar no espaço público ou não, e nós tínhamos publicado há pouco tempo uma notícia sobre isso, de que havia até recomendações para que os animais não andassem no espaço público, os imigrantes não gostavam. Ora, eu acho que, portanto, o que eu quis dizer... Eu sei que depois foi ao que o atual presidente eleito dos Estados Unidos tinha dito. Não foi para imitá-lo. O que eu quis dizer, não, de todo. Eu acho que sabe pessoa como eu não sou parecido, nem fisicamente, nem, é que essa declaração nem foi mentalmente, é com o Donald Trump. Agora, o que é que queríamos dizer, e acho que toda a gente percebeu, e, portanto, é mais uma crítica, desculpa lá, que tenho que te fazer, é que quem vem para Portugal tem que cumprir as regras de quem cá está. Era isso que eu quis dizer, e acho que ficou claro. Acho que não é, enfim, sensato nem honesto jornalisticamente, embora não seja jornalista, quando se corta uma declaração ao meio, se tira do contexto e se mete o Donald Trump a falar a seguir a mim. Quer dizer,
acho que não é honesto jornalisticamente. Desculpe lá, isto não é consigo, sei que não é algo que faz as peças. Para o orçamento mas acho que a SIC também me dá a liberdade de estar aqui e dizer o que penso. Por isso é que também me disseram para vir aqui. Estavam lá na reportagem. Amanhã retomam o debate, as votações do orçamento na especialidade. Já anunciou que agora vai viabilizar o aumento das pensões mais baixas proposto pelo Partido Socialista. Embora a proposta seja nossa, a original. Sim, são semelhantes, mas o PS não vai aprovar a do Chega e o Chega vai aprovar a do PS. Isso diz mais do PS do que do Chega. O seu eleitorado, que esperava uma oposição firme ao Partido Socialista, pode continuar a acreditar que o André Ventura não gosta de socialistas? Acho que a pergunta faz todo o sentido. Ainda hoje nós tivemos uma sondagem que foi publicada em que mostra que o líder da oposição hoje sou eu. Não é Pedro Nuno Santos. A sondagem da Aximage está publicada hoje no Diário de Notícias. Eu passo de 31% para 39%. Pedro Nuno Santos baixa de 51% para 39%. Ou seja, o Chega praticamente ultrapassa o Partido Socialista na liderança da oposição num governo do PSD. Portanto, acho que as pessoas compreendem perfeitamente quem é hoje a voz da oposição em Portugal. Em tudo. Na imigração, na insegurança nas ruas, na corrupção. O PS sabe coisa que o PS não pode ser a oposição é na corrupção. O PS está enterrado até à cabeça em corrupção. Se há coisa que o PS não pode é falar de corrupção. Dir-me-á, bom, mas então, e aprovarem o aumento das pensões significa que talvez não sejam tão à oposição? Duas coisas sobre isso que acho que são importantes. A verdadeira proposta de aumento de pensões, tanto que é a primeira que vai ser votada, e a primeira a ser anunciada foi a do Chega. 1,5% de aumentos. Estamos a falar de 1,5%. Não é 7%. O PS propõe 1,25%. Portanto, não são assim diferenças muito grandes. Mas o IAS muda. O do Chega é até 2%, o do PS é até 3%. O Chega permite um aumento um bocadinho maior, mas numa extensão depois mais controlada. O PS tem um aumento menor numa extensão mais alargada. Eu acho que o aumento das pensões em Portugal não devia ser nem de esquerda nem de direita. Já lhe disse aqui também isso. Porquê? Porque temos pensões muito, muito baixas, que não temos noutras partes da Europa. Eu sei que há outras zonas onde também há. Mas então Chega e PS são mais parecidos do que aquilo que o André Ventura proclama? Não, como a vossa peça dizia, agora é também uma nota favorável, uma nota de reconhecimento, como a vossa peça dizia, hoje, quando eu estava a discursar, os deputados do PS decidiram sair da sala. Portanto, eu acho que se há partido que gera incómodo no Partido Socialista, se há liderança que gera incómodo no Partido Socialista, é a nossa e é o Chega. Tanto que estava a falar de imigração, de corrupção, de insegurança e muitos deputados socialistas levantaram-se, viraram umas costas e saíram ao meio de um discurso meu. Acho que maior desrespeito que isto e maior energia negativa não há. Quando o André Ventura apoia o PS no condicionamento do governo. Não é nenhum condicionamento do governo, é o aumento de pensões de quem ganha menos. Ora, isto não é nenhum condicionamento, quer dizer, nós temos pensões baixíssimas. Só, por exemplo, quando viabilizou também a proposta do IRS. Eu vou-lhe dar que também era nossa. Que fez o mesmo na do PSD, mas sabendo que ia ajudar também fizemos o Partido Socialista. Também fizemos o mesmo no PSD. Sabe o que é que eu não compreendo mesmo? E por isso é que nós votamos a favor do aumento de pensões. Este orçamento vai ter uma coisa que eu nunca pensei ainda durante o meu tempo na política assistir. É o aumento dos salários dos políticos, que é o fim do corte, que vinha da Troika dos 5%. Ou seja, nós vamos dar o sinal às pessoas que é este. Sabem uma coisa? Nós não podemos aumentar pensões. Mas vamos aumentar para nós os nossos salários. Os políticos. Estou a falar de mim também. Isso não é demagogia. Pelo contrário. Eu aceitarei viver num país em que os políticos ganham mais quando os portugueses em geral ganharem mais e os pensionistas que ganham miseravelmente ganharem mais. Agora perguntar-me assim, então, mas isso se PS e Chega e Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal acabarem por formar uma maioria negativa em relação ao governo? Se for para aumentar quem ganha menos e impedirmos que seja os mesmos de sempre a ganhar mais, então isso será positivo. Seja com quem for, não tenho nenhum problema com isso. O que é que está a dizer? Que numa moção de censura ao governo o Chega pode votar ao lado da esquerda? Acho que não é esse cenário que está em causa. Hoje Luís Montenegro desafiou a oposição a fazer isso. Que se não gostam, que apresentem uma moção de censura e responsabilizem-se depois por essa iniciativa. Mas sabe porquê que também está a fazer isso? Porque está a perceber que está a descer nas sondagens também semana após semana. Ainda a sondagem de hoje mostra a ver. E isso dá-lhe conforto para fazer este desafio? Não, parece é que deixa o Primeiro-Ministro muito desconfortável a querer eleições rapidamente, porque sabe que o próximo ano, se continuar a governar desastrosamente como governou este ano, na saúde, no INEM, conforme vimos, na falta de habitação, e agora com propostas como estas, repare nisto, eu sei que muita gente diz, bom, lá está ele a falar nisto outra vez, mas repare, o PSD tinha dito assim, pela calada da noite vamos lançar aqui 2 ou 3 temas, a ver se isto passa, mas por trás o que é que vamos fazer? Desbloquear os salários dos políticos. Foi isto que aconteceu, não tenha dúvida. O PS primeiro fez-se difícil. Não. Isso é que não pode ser. Só para os próximos. Ou seja, não seria para nós.
Seria para mas este já era o salário que existia, foi um corte... Exato, mas é um corte que se mantinha. Nós estamos a legislar em causa própria, na nossa própria causa. Acho que isso não fica bem. Foi feito para ser temporário. Mas não foi. E agora cabe-nos a nós tirar. Mas deixa-me dizer isto. E o PS primeiro disse assim, não. Tirar salários, voltar a aumentar o salário dos políticos não pode ser para estes, tem que ser para os próximos. Agora, vieram há uns dias dizer assim, por causa do lobby dos autarcas do PS, o PS afinal cede e vamos ter aumento dos políticos em janeiro. Ou seja, o Primeiro-Ministro já percebeu que está a governar desastrosamente na saúde, na habitação, com tiros nos pés como este, na insegurança. Repare que não foi visitar nem a polícia, nem os bairros. Luís Montenegro anda a fugir dos portugueses. A verdade é que vai ter um orçamento do Estado aprovado e o Chega vai votar contra. O que lhe pergunto como é que acha que o seu eleitorado está a assistir a pelo menos 5 viabilizações de medidas do PS e depois a um chumbo do orçamento da AD? Afinal, é a oposição a quem? É como digo, eu hoje vi outra vez uma sondagem que o Chega subia 4 pontos. Portanto, aparentemente o Chega está a fazer um bom trabalho, porque passámos de 15,1 em outubro para 18,2 em novembro. Se chegarmos a dezembro, estamos com 23, se continuarmos por este caminho. E, portanto, eu estou muito confortável com isso, sabe, porque as pessoas conhecem-nos há muito tempo e conhecem-me a mim também há algum tempo. E sabem uma coisa, sabem que nós somos intoleráveis com a corrupção, sabem que nós, independentemente de qual seja o partido que propõe, seja o PS, seja o Bloco de Esquerda, seja o PCP, nós vamos fazer o que é melhor para elas. Agora, se o PSD, cujo líder esteve comigo em debate, e disse isto, que eu até tenho aqui, as pensões em Portugal, temos que reconhecer, são baixas. Temos todos que fazer um esforço para as aumentar. E chega ao momento... Mesmo que ande a avançar. Deixa-me só dizer isto. E chega ao momento do orçamento e prefere aumentar políticos do que aumentar pensões, então está errado. Mas deixa-me dar-lhe outro exemplo e depois avançamos. IRC. O Governo diz, temos que baixar o IRC em 2%. Repare que não é programa do Chega. Está no programa da AD para este ano. Foi uma negociação. Temos que mesmo que andar... Mas é uma negociação. Mas mentiram às pessoas em campanha eleitoral. É uma negociação. Mas mentiram porque Luís Montenegro disse... Também, digo eu, do resultado que ia sair das eleições e não iam conseguir ter uma maioria para... Mas desculpe lá, mas pode-se mentir às pessoas quando não sabemos qual é o resultado das eleições? É que Luís Montenegro disse, eu vou baixar 2% do IRC este ano. E agora diz que vai baixar 1% por causa de uma negociação com o PS. Pergunto-lhe então, quem é que está de braço dado com o Governo? É o Chega ou é o PS? É o PS, porque é o PS que vai viabilizar o orçamento. É o PS que permite a descida de 1% do IRC apenas quando as empresas precisam de ser impostos. Olha, e é o PS que vai permitir aumentar os salários dos políticos. Sem tempo, André Ventura. Vou-lhe só fazer uma pergunta antes de irmos às presidenciais sobre autárquicas, porque antes das presidenciais ainda temos autárquicas, já no próximo ano. Nas últimas, que foram as suas primeiras, elegeu 19 vereadores, nenhum nos concelhos de Lisboa e do Porto. Na altura, em 2021... Nos concelhos, exatamente. Na altura, em 2021, a nível nacional tinha um deputado, agora tem 50. Fica mais difícil justificar agora ficar atrás do PCP. Vamos lá ver. O Chega tem 5 anos, não tem 50. Portanto, o que nós conseguimos, basta ver a Iniciativa Liberal, que tem mais anos que o Chega e não tem um único vereador. O que nós conseguimos em 5 anos foi histórico. Na altura tínhamos 2 anos, desde o Parlamento, 2019 2021. O Chega conseguiu um resultado astronómico com os meios que tinha. Dir-me-á, hoje esse resultado ficaria muito atrás do que se pretende. É evidente, o Chega hoje... Sou convencido, vai ter um resultado muito melhor do que teve em 2021. Vai eleger vereadores nas câmaras de Lisboa e do Porto. Mas a questão não é essa. Nós temos vereadores espalhados pelo país. Nós queremos é ter vereadores em todo o lado e presidentes de Câmara. Estou convencido no Algarve, no Alentejo, na Zona Sul vamos ganhar câmaras municipais. Se ganharmos as legislativas lá, também podemos ganhar câmaras municipais. No Algarve vencemos as legislativas. Na Europa tem algum objetivo em concreto? Ganhar uma câmara em concreto? Estou convencido que vamos vencer câmaras no Alentejo, no Algarve, que no Norte vamos subir muito, conforme as sondagens também demonstram, e que em Lisboa também vamos ter um bom resultado. Serão anunciados a seu tempo. Está a buscar forças vivas ao PSD outra vez? Apesar de tudo, nós temos uma proposta de que não abdicamos, não obstante o que queremos alcançar nestas autárquicas, para mostrar a coerência ao povo português, que é, tal como queremos reduzir deputados, apesar de agora termos 50 e de sermos o partido mais prejudicado se vierem a ser reduzidos deputados, vamos avançar com isso, também queremos reduzir autarcas, apesar de virem aí umas eleições autárquicas. E eu fiz um compromisso com os portugueses, que é de reduzir em metade o número de cargos políticos em Portugal nos próximos anos. E isso inclui o número de autarcas. Só para que as pessoas saibam, não, mas nós temos cerca de 27 mil deputados de freguesia em Portugal, 27 mil. Temos 6 mil deputados municipais. Temos 2.000 vereadores. Eu pergunto às pessoas se conhecem pelo menos a maioria destes nomes. Porquê é que não podemos reduzir isto para metade?
Porque é que não podemos reduzir este bolo para metade? É uma grande proposta nossa que nós nas autárquicas também vamos querer discutir. Isto é demais. Isto é cargos que não acabam, é dinheiro que não acaba. Vamos às presidenciais. Vamos às presidenciais. Da última vez que eu recebi aqui, perguntei-lhe se equacionava concorrer, disse-me que a sua prioridade é ser primeiro-ministro e por isso pergunto-lhe, para que fique claro, vai deixar passar estas eleições presidenciais de 2026 para depois estar disponível nas legislativas de 2028? Primeiro, não vai concorrer? Não creio que as legislativas sejam só em 2028. Uma vez que o Partido Socialista já anunciou que para o ano não há orçamento do Estado, aprovado pelo Partido Socialista, pelo menos, ou viabilizado pelo Partido Socialista. Portanto, o cenário de provavelmente temos uma antecipação eleitoral é real. Segundo, eu estou muito focado em ser Primeiro-Ministro de Portugal, como lhe disse, e disse-lhe aqui assim, e estou mesmo. O meu empenho em matérias do orçamento do Estado, da segurança, do combate à corrupção, é porque eu estou muito focado em ser Primeiro-Ministro. O partido ainda não decidiu o que é que fará nas eleições presidenciais que se aproximam. Se aproximam, digamos, em janeiro de 26, mas que no próximo ano serão marcantes do cenário político. Sim. O partido ainda não decidiu. Do posicionamento. Estamos muito perto do posicionamento. O Chega ainda não tomou essa decisão. André Ventura será ou não? Eu, neste momento, como digo, eu estou focado em ser Primeiro-Ministro. Eu não vou excluir essa hipótese, também não a vou incluir, ou do Chega ter outro candidato, ou até de apoiar algum dos nomes que tem vindo a ser. O Chega tem algum nome presidenciável, referido. se não for André Ventura? Eu já o disse aqui, que o Chega, de vários candidatos que se têm apresentado, cujos nomes têm sido conhecidos e que a SIC também tem vinculado, quer o Almirante Gouveia Melo, quer o Dr. Pedro Passos Coelho, são nomes que o Chega, enfim, vê como positivos. Mas eu reconheço que no nosso eleitorado, no vasto eleitorado que sobressai no Chega depois das legislativas, há também muitas diferenças e há muitas clivagens. Como lhe digo, eu estou completamente focado na... Acha que ganhava a Gouveia Melo se avançasse, tendo em conta que ele vai avançar e o André Ventura não está a fechar já essa porta? Não, eu não estou preocupado com isso. Eu conheço o Almirante Gouveia Melo dos contactos institucionais, de presenças institucionais, tenho boa imagem dele. Eu não penso na política num ganhar ou num perder. Eu acho que nós, neste momento, cada um tem o seu papel. E o meu papel, neste momento, é liderar a oposição em Portugal. Honestamente. Mas apoiaria Gouveia Melo numa candidatura à presidência da República? Parece estar muito perto. Vamos ver se primeiro se há esse avanço ou não, essa é uma questão relevante. Segundo, vamos ver em que estado está o país e qual é o posicionamento dos diversos candidatos. E vamos ver se o Chega quer ter um candidato próprio, no sentido de um militante do Chega, de um nome do Chega, se quer apoiar outro candidato. São questões que ainda estão em aberto. Mas, como disse, no que a mim me diz respeito, é uma decisão que terá sempre que ser tomada durante o próximo ano. Mas se avança Gouveia Melo e Passos Coelho, o Chega apoia quem? É uma questão que eu não lhe consigo responder mesmo agora. Não estou a fazer nenhuma reserva mental, não lhe consigo responder isso agora. Porquê? Como digo, são dois nomes que eu, pessoalmente, mas é uma questão que tem que ser colocada ao partido. O partido não é o André Ventura sozinho. Tem que ser colocado ao partido, aos órgãos do partido, que farão essa análise. O que eu sinto do Chega neste momento é que as presidenciais não estão sequer na sua equação. O Chega, nos seus diversos órgãos, neste momento quer liderar a oposição, quer criar uma alternativa ao governo de Luís Montenegro. E é nisso que o Chega está concentrado. Todas as outras eleições acabam por ser uma distração. Temos autárquicas, e essas são eleições importantes para a implantação do partido. Mas seja, já revelou impossível. Admiração por Gouveia Melo. Também, ainda agora, referiu Pedro Passos Coelho. Portanto, são dois nomes que o Chega... Há muitos nomes em Portugal. Muito possivelmente o Chega poderia apoiar. Agora resta saber se eles querem o seu apoio. Com certeza, mas essa é uma questão que depois terá que ser colocada aos próprios. Há muitos nomes em Portugal, graças a Deus, que eu reconheço como nomes bons e pessoas que construíram uma carreira e pessoas que deram um bom nome a Portugal e que também se esforçaram para dar um bom nome a Portugal. Olha, infelizmente não é o caso de um comentador desta casa, que eu não acho que se esforçou nem muito para dar essa carreira, nem fez muito por Portugal, que é Marcos Mendes. Se me perguntar assim, alguma vez pelo menos enquanto eu for presidente do Chega, alguma vez o Chega apoiaria Marcos Mendes? Nunca na vida. E Aguiar Branco, que foi ontem lançado por Rui Moreira? Não, isso não está, né? Isso é impossível. Pelo menos enquanto eu for presidente, que nós apoiemos um candidato tão ligado ao sistema que vive dos vícios do sistema. E é o caso de Marcos Mendes, é o caso de Mário Centeno, enfim, mesmo António José Seguro, porque na verdade foi alguém ligado ao Partido Socialista e a alguns dos piores nomes também do Partido Socialista. Portanto, o Chega ou terá uma candidatura própria, contra a corrupção, antissistema, ou apoiará um outro nome de fora. Agora, neste momento, o Chega só está preocupado em liderar a oposição em Portugal, como se vai ver neste processo orçamental. E se dentro desses nomes que acha elegíveis para o apoio do Chega, Passos Coelho, Gouveia Melo, já o disse abertamente, já o tinha dito também, que são duas pessoas com quais se identifica. Depois, se não querem o apoio do Chega, se isso é vinculado,
Como é que o André Ventura sai disso? Primeiro, eu devido muito que um candidato não quer o apoio de uma força que tem 1.200.000 votos e que é fundamental para vencer umas eleições presidenciais. Devido muito, mas isso obviamente é uma decisão de cada um. Também com toda a certeza, o que provocarão é uma candidatura do próprio Chega. E depois não se venham queixar que não avançaram, que não passaram à segunda volta, ou à terceira, ou à quarta, por causa disso. Ou seja, o Chega hoje está numa posição muito confortável. Como lhe disse, e as sondagens mostram isso também, o Chega hoje sente-se a liderar esta oposição, quer criar uma alternativa ao governo, mas também sabe que tem um eleitorado firme, um eleitorado leal, como poucos partidos têm, um eleitorado muito convicto e que todas as sondagens mostram também, é o eleitorado que menos muda de posição. E, portanto, se me disser assim, então e se um candidato vier e disser, eu não quero o apoio do Chega? O que lhe pergunto, mais uma vez, ainda está tudo em aberto para vir e baralhar isto tudo e André Ventura ser um candidato à presidência da República? Ainda está em aberto? Como lhe digo, eu não me habituei na minha vida a dizer que as coisas estão definitivamente fechadas ou abertas. Mas eu estou com todas as cartas, todas em cima da mesa, apostado em ser Primeiro-Ministro de Portugal. É nisso que eu estou concentrado, é nisso que as minhas energias todas estão concentradas e eu acho que os militantes do Chega e os apoiantes do Chega o que querem é uma alternativa ao governo que temos atualmente. André Ventura, muito obrigada por ter vindo à edição da noite.